Mensagens do Evangelho. Capítulo 3. Pergunta: Mateus 18:20 e Lucas 22:7 ao 10 indicam que o Espírito de Deus é o divino reunidor, que ele guia os cristãos ao lugar escolhido por Deus. Se a posição dos assim chamados santos reunidos é nesse terreno, por que há tão poucos? Ou trata-se de um problema com o poder o Espírito em reunir, ou talvez esse não seja o lugar ao qual ele está guiando o povo? O problema aqui é que adotamos o número de pessoas em um grupo de cristãos como padrão de medida. Nossa ideia é que, se existir muita gente, então esse deve ser o lugar ao qual o Espírito de Deus está guiando as pessoas. Mas este é um critério falso para julgar o verdadeiro terreno de reunião. De onde será que tiramos a ideia de que quanto mais melhor? Este é um princípio mundano que encontramos em todas as esferas da vida aqui, nos negócios, nos esportes, etc. Todavia, tal ideia não deveria ter lugar na Igreja de Deus. Não lemos nas Escrituras que existiriam grandes grupos de crentes fiéis nos últimos dias. A Bíblia indica que nos últimos dias aumentaria o número de homens maus, e não de homens fiéis, segundo Timóteo capítulo 3, verso 13. É esta a grande diferença entre a primeira e a segunda epístola a Timóteo. Em 1 Timóteo, a massa da profissão cristã é vista caminhando bem, embora alguns poucos indivíduos tivessem se desviado para o erro. Em 2 Timóteo, que descreve os últimos dias, ocorre exatamente o oposto. A massa é vista indo mal, e existem apenas alguns poucos indivíduos seguindo fielmente. Na verdade, as Escrituras mostram que os únicos grupos que são descritos como grandes nos últimos dias são os movimentos heréticos. Por exemplo, 2 Pedro capítulo 2, verso 1 ao 2 diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Não estou dizendo que todos os grandes grupos de cristãos existentes hoje na cristandade evangélica ensinem doutrinas reprováveis, mas que, se grandes números fossem um sinal de se estar certo, então a Igreja Católica seria o lugar correto. Eles reúnem mais pessoas que qualquer outra denominação. Certamente não podemos ser ingênuos. Deus não está ocupado com o aumento em números tanto quanto nós. Você já reparou que nas Escrituras, quando números são mencionados, sempre é dito algo como quase 3.000 almas ou quase 5.000. Atos capítulo 2, verso 41 e capítulo 4, verso 4. Mesmo na contagem de um número pequeno, diz uns 10 homens. Atos capítulo 19, verso 7. Deus está nos mostrando que não deveríamos ficar ocupados com o número de pessoas envolvidas em seu testemunho, o qual, por sinal, foi o pecado de Davi, segundo Samuel capítulo 24, verso 1. Uma frase que se costuma dizer é: nossa igreja está crescendo. O que se pretende dizer é que o número de pessoas naquele grupo em particular está aumentando. Ora, todos nós gostaríamos de ver isso acontecer, mas nas Escrituras o crescimento é usado para denotar o desenvolvimento espiritual na alma, e não para o tamanho numérico de um grupo de cristãos. Suponha que eu estivesse em uma reunião que tivesse 50 cristãos reunidos regularmente para adoração e ministério, e visse que não havia muito interesse ali. Eles estariam mais interessados em esportes, em suas casas, etc. Embora eu pudesse estar grato por vê-los reunidos, sairia dizendo a mim mesmo: gostaria de ver um pouco mais de devoção ali. Então, após um ano, suponha que eu voltasse àquele mesmo grupo de 50 crentes e imediatamente notasse uma mudança evidente. Eu os veria realmente ocupados com as coisas de Deus, fazendo muitas perguntas e ficando juntos após as reuniões para terem comunhão uns com os outros. Seu entendimento e maturidade, na verdade, teriam definitivamente progredido. Apesar de não terem acrescentado uma pessoa sequer, eu poderia dizer que eles realmente tinham crescido. Esta é a maneira como o crescimento é usado nas Escrituras.
Quando ficamos ocupados com o número, sempre existe a tentação de comprometermos os princípios para acrescentarmos mais gente. Por exemplo, poderíamos conseguir mais pessoas em nossas reuniões se anunciássemos que uma banda de rock iria se apresentar ali. Mas não vamos fazer tal coisa, pois devemos servir em conformidade com os princípios da palavra de Deus, se quisermos contar com a aprovação do Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, verso 5. Acredito não ter ainda respondido à pergunta, portanto, vamos buscar algumas passagens que têm a ver com o assunto. Resposta: existem muitos milhares de pessoas congregadas ao nome do Senhor nos dias de hoje, mas relativamente falando, há poucos em comparação com a grande massa de crentes em todo o mundo. Creio que há pelo menos 3 razões para o pequeno tamanho deste testemunho.